Oi, eu sou a Tainá e hoje eu vou falar sobre análise dos efeitos da estimulação transcraniana por corrente contínua, que é o TDCS, na fluência em humanos saudáveis, uma investigação quanto ao posicionamento dos eletrodos. Meu orientador é o Fábio Cacheta e essa pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Neurociência da UNB. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre NIBs, que são tecnologias de estimulação transcranianas não invasivas, que elas modulam a atividade neuronal sem a introdução de qualquer instrumento dentro do corpo ou qualquer rompimento de pele. O tipo de NIBs é o TMS. O TMS envolve um pulso forte e breve que, por meio de solenoide, cria um campo magnético que gera uma corrente elétrica na superfície cortical, e essa corrente causa despolarização nas membranas afetadas. E um outro NIBs muito utilizado, que é dentro dos IES, que é as técnicas de estimulação elétrica transcraniana, é o próprio TDCS, que é a estimulação transcraniana por corrente contínua. Vou falar um pouquinho mais dele. O TDCS ele tem diversas vantagens, que vai desde seu preço relativamente baixo até sua fácil utilização e manuseio. Tem alguns países que deixam os pacientes utilizarem o TDCS na sua própria casa, por exemplo. O seu histórico de uso envolve várias coisas. Envolve depressão, fibromialgia, Parkinson, algumas coisas sobre reabilitação motora e quando a gente vai falar sobre doenças em distúrbios de linguagem, principalmente ligado à afasia pós-AVC. E também alguns estudos mais recentes envolvem sua utilização em gagueira. E aí ele funciona assim, você tem dois eletrodos, que é o anodo e o catodo, que você embebeda numa solução salina e posiciona onde você quiser, onde for mais favorável, dependendo do seu tipo que você quer fazer. E aí é um exemplo de utilização do TDCS, são dois eletrodos colocados no escalpo da cabeça, sem qualquer invasão, e ele modula as células cerebrais sem causar potencial de ação. Quando a gente fala sobre TDCS em linguagem, você tem várias diferenças metodológicas nos seus estudos, que vão de tamanho de eletrodo, diferenças de montagem, intensidade de corrente, grupos de estudos muito distintos. Sobre o tamanho de eletrodo, geralmente é de 5 a 5 centímetros e de 5 por 7 centímetros. Na diferença de montagens, ele pode ser bipolar ou unipolar. O que significa? O bipolar, eles são dois eletrodos e os dois vão na cabeça, os dois vão no escalpo. O unipolar, um eletrodo vai no escalpo, que é o catodo, e o anodo ele pode ir em diferentes posições. Ele pode ir, por exemplo, no ombro. A intensidade da corrente varia de 1 mA a 2 mA, e o grupo de estudo é muito distinto quando se trata de linguagem. Ou seja, com um grupo de estudo muito distinto, fica difícil comparar com a metodologia ideal. Mas há poucos estudos comparativos sobre o posicionamento dos eletrodos, mas duas áreas bastante utilizadas é a área de Broca e de Wernicke. E são essas duas aqui, a primeira é de Broca e a segunda é a área de Wernicke. A minha proposta metodológica, ela tem duas partes, o experimento 1 e 2. O experimento 1 e 2, eles têm a utilização de 20 participantes, R$10, estimulação real, e 10 estimulações simuladas. No experimento 1, os anodos vão ficar entre F7 e FC5, que envolve a área de Broca, e o catodo vai ficar entre F8 e FC6, que é a parte contralateral de onde vai ficar o anodo. Esse experimento já foi feito por Yada e Thomas Sato, não sei falar o nome dele direito. E no experimento 2, o anodo vai ser colocado nessa mesma posição, de FC7 e FC5, mas o catodo, que é o eletrodo de referência, ele vai ser colocado no ombro, contralateralmente no ombro. Os pesquisadores, que eu já tinha falado que utilizaram essa primeira metodologia do experimento 1, o mesmo posicionamento do experimento 1, eles acreditam que a posição contralateral em relação ao catodo produz maior intensidade sobre a área do anodo. Porém, ainda não há nenhum estudo comparativo comprovando essa hipótese. Na minha conclusão, eu vi que a heterogeneidade dos estudos tem cunho metodológico muito distinto, isso dificulta muito para ver os reais efeitos dentro da proposta fonoaudiológica. E eu vou utilizar pseudopalavras para o meu estudo comparativo. O que são pseudopalavras? São palavras que não existem no mundo real, mas que obedecem às regras fonoaudiológicas e semânticas. Por exemplo, chava, cheve, chive, mas não chuva. Ou seja, chava, cheve, chive são pseudopalavras. E as pseudopalavras, elas estão ligadas diretamente ao controle motor, e por isso que a área estimulada vai ser Broca. O grupo de estudo vão ser pessoas saudáveis, para ser mais passível de comparação,
e a gente vai ver a magnitude dos efeitos comportamentais. Sabendo disso, mesmo sabendo a heterogeneidade dos estudos e querendo que a proposta metodológica seja mais homogênea, eu sei, e os pesquisadores também sabem, que é muito passível de ajuste dependendo da dificuldade de fala do paciente. Então é isso, muito obrigada.